dia, meu Max aluno, Max aluna, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar de substâncias, soluções, sistemas, tá bom? Então, hoje o nosso assunto é um pouquinho aí, uma introduçãozinha, né, à ciência propriamente dita aí como a química. Bom, vamos lá, vamos entender aqui. Primeira coisa que a gente precisa saber é que tudo na nossa vida é formado por algum tipo de elemento químico lá. E quando a gente junta tudo, como por exemplo madeira, eu vou chamar de matéria. Então, tá aqui, né? Este apagador é formado por matéria. Essa matéria de cima madeira e aqui um pedacinho de feltro. Tranquilo? Então isso é matéria. Bom, vamos lá. E o que são substâncias? Substâncias são parte da matéria, como por exemplo, ouro. Ouro é uma matéria, né? Ela faz toda uma mudança aí física de estado e eu sei quais são as características dessa mudança física. Eu sei quando derrete, qual é o brilho, qual é a dureza do ouro, do ferro, né? Eu dei como exemplo aqui a água destilada, depois eu explico porque eu falei água destilada, mas eu sei que a água destilada, por exemplo, ela tem fusão a partir de 0 graus e ebulição em 100 graus Celsius. Então, substância é toda porção da matéria que tem características contínuas, constante, é sempre assim, não importa se está no seu estado líquido, sólido, se você faz a transição física dessa matéria, você vai ter a mesma característica. Tranquilo? Bom, e o que é uma mistura? Bom, gente, aí vem. Mistura pode aparecer como mistura, como solução, como sistema, tá? Então tem N nomes aí para mistura. Mistura é quando você coloca mais de uma substância. Bom exemplo, suco. Refrigerante. Quer ver uma outra mistura que eu peguei aqui? Ó, tampa na marca. Detergente, ó. É uma mistura. Que dentro tem um monte de coisa, cara. Né? Mas é uma mistura. Tá tudo bem misturado aqui dentro, não tá? Bom, e aí vem. Toda mistura, toda mistura, ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. E aí vai depender aí, se nós estamos falando de dois sólidos, se nós estamos falando de dois líquidos, se nós estamos falando de um líquido e um sólido, tá? Tudo isso vai ter classificações. E aí eu coloquei aqui algumas das classificações que nós vamos ver hoje. Então, a gente classificou as misturas em homogênea e heterogênea. Bom, homogênea ou mistura pura é quando eu tô falando de uma substância só, tá? Que tá completamente misturado. Um bom exemplo, H2O, água destilada, é uma mistura, você mistura literalmente, né? Eu vou chamar de substância pura. E a água que você bebe? Água mineral, água potável. É a substância água destilada, H2O, mais um monte de elementos químicos, concorda? Mas um monte. Nós vimos aí no tratamento de água, deixa eu colocar aqui, bem aqui. Então, ó, eu vou ter aqui H2O mais cálcio. Que mais que a gente viu que tem flúor? Que mais que colocam lá na água? Mais cloro. É uma mistura, concorda? E você não vê esses elementos. E aí eu mostro mais uma vez aqui, ó. É uma mistura e você não vê os elementos aqui dentro. Essa mistura que tá completamente junto, que a gente não separa,
humanamente impossível separar isso aqui em casa, concorda? Humanamente impossível separar o cálcio, o flúor, da água que chega na sua torneira. Concordam comigo? Bom, então se é humanamente impossível, eu vou chamar de homogênea. É uma mistura de uma única fase, não tem divisão. Homogênea. Homogênea, desculpa. Pro, e o que é heterogêneo? Bom, hétero, a palavra hétero vem de diferentes proporções. Então, quando eu penso aqui, eu tenho mais de uma mistura, mais de um elemento químico que não se mistura. Heterogêneo é quando não se mistura. Alguém consegue dar um exemplo de duas coisas que a gente coloca junto e não se mistura? Água e óleo? Meu óleo tá pouquinho aqui. Mas vamos lá, para você identificar que tem óleo aqui dentro. Olha lá, suja tudo a minha caneta. Tá vendo? Formou um redemoinho. Vou chegar um pouquinho mais perto para você. Ó, tem óleo lá dentro. Viu? Por mais que eu mexa, não se mistura. Isso é uma solução heterogênea, tá bom? Então, hoje, o nosso conteúdo... Só um minutinho, deixa eu limpar a canetinha, que eu vou usar ela. Vermelha porque é para corrigir tarefa, não é verdade? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, então, o que eu aprendi hoje. Que tudo que está na nossa volta é formado por matéria. E que quando eu pego uma porção bem pequena dessa matéria, eu chamo de substância, que pode ser líquida, sólida ou gasosa. A substância, quando ela está única, ela é pura, uma única substância, pura. Quando eu adiciono qualquer coisa a mais, ela se torna uma mistura, né? Então, aqui uma mistura. E que as misturas são classificadas de duas formas. Homogênea, quando tem uma única fase, tá todo mundo junto e bem misturado, que eu não consigo separar. E heterogênea, que é quando eu tenho duas, pelo menos duas, né? Mas pode ser 3, 4, 5 substâncias que se dividem, elas se separam por si só. Eu não preciso separar, elas não se misturam. Elas ficam separadinhas. E um bom exemplo que você pode procurar aí agora são as torres de líquidos. É uma experiência muito interessante para ser feita, onde a gente usa uma questão de densidade. Tudo que é mais denso vai ficando embaixo e tudo que é menos denso vai ficando em cima. Um ótimo exemplo de mistura heterogênea é a questão do óleo e água, beleza? A gente se encontra daqui a pouco para falar um pouco mais de misturas. Beijos!